Vamos lá então fazer esse design de sobrancelhas, trazer mais simetria para essa sobrancelha. Perceba como ela tem a base do corpo dela bem reta e uma bem mais alta que a outra. Primeira coisa, eu faço uma base de equilíbrio em relação ao início e a ponta dessa sobrancelha. Trazer essa suavização em relação, né, a esses finais da sobrancelha. Faço essa demarcação, né, no início e no final, de acordo com o ossinho supraorbital que eu ensino nos meus cursos, como você encontrar o ossinho supraorbital e para definir essa base aí de uma forma bem personalizada em relação a cada cliente que você vai atender. Esse início também é bem personalizado, tá? Eu ensino essas técnicas nos meus treinamentos. Faço esse início e ele fica já marcado os dois inícios ao mesmo tempo com o paquímetro. Primeiro você pinta, né, o paquímetro na parte de trás para fazer essa marcação. Vou definir o volume dessa sobrancelha e vou colocar 2 milímetros a menos em relação ao volume do ponto alto. Para trazer essa naturalidade, né, com as alturas já ali proporcional também de acordo com a razão áurea, que todo esse treinamento eu faço nos meus cursos, né, fazer essas marcações através da razão áurea. Então, toda a marcação ela é proporcional e personalizada para cada cliente. E venho com a régua fazendo a demarcação, o ligamento aqui desses pontos já definidos, já pré-definidos, né, de acordo com as características também dessa cliente. A régua me facilita bastante, mas você pode fazer esse ligamento dos pontos, para quem preferir aí já ter o hábito de trabalhar com a linha, você pode fazer com a linha também. Faço a base inferior também, puxando bem a pele ali da cliente, para deixar bem esticadinha, para não correr essas marcações, né, não ficar torta. E sempre levando lá na minha base de equilíbrio, tá? Aquela base inicial. Para trazer essa curvatura na sobrancelha, né? E ficar bem harmoniosa. Sigo a marcação da base inferior. Você pode também fazer essa base à mão livre, tá? Você pode fazer com a reguinha, com a linha ou a mão livre. Aqui eu vou suavizar esse ponto alto por conta dessa sobrancelha que está um pouquinho mais alta, né, que a outra. E aqui nessa outra eu suavizo um pouquinho menos. E perceba como ela já traz essa simetria, né, em relação à altura. Confiro sempre as minhas marcações para ver se está tudo certo, reforço. Lembrando que a parte que eu não vou tirar dessa marcação é a parte de dentro dessas marcações, tá? E aqui também faço essa correção porque eu percebi que essa marcação está mais fina na parte superior dessa sobrancelha. Então sempre faça essas correções se for necessário antes de começar a fazer a retirada dos pelos da sua cliente, tá? Tenha cuidado para deixar bem simétrico, porque quando você tem absoluta certeza das suas marcações, você segue a sua retirada, né, com muita tranquilidade. E aqui então confiro com a linha a altura, né, dessa sobrancelha na parte de baixo, na parte inferior, e sigo o meu processo depois de conferir, né, se está tudo certo. Primeiro eu faço o corte dos pelos. Sempre siga com a tesoura bem rente a sua marcação. E logo em seguida eu venho com a cerinha. Essa cerinha não é aquela pérola, tá, gente? É a cera de pimiel, lama negra, mas aqui você compra em pedra, em potinho, tipo essa daqui, tá? Rente a marcação, com cuidado para você não chegar perto da sobrancelha, né? Perto do que você já demarcou, que é o design certo para essa cliente, tá? Para você não tirar pelos que você não quer ali. Você fuja com a cera, não chegue muito perto, principalmente se você não tem muita segurança, tá?
Se você já tem uma certa facilidade, habilidade para trabalhar com a cera, você pode fazer tranquila. Mas se você não tem, tome bastante cuidado, porque essa cera pode escorrer, a cliente pode se mexer, né? E sempre segura a cabeça. Aqui na imagem você não consegue ver, mas eu tô segurando a cabeça da cliente para ela não se mexer. Nesse momento também é importante você não conversar com a cliente, tá? Geralmente quando a cliente conversa, ela se expressa, tá? E nessas expressões ela pode fazer o levantamento ali dessa sobrancelha e bem na hora que você tá fazendo a retirada com cera. E venho então com a pinça para fazer a retirada da base inferior e a lapidação superior também, porque como eu falei, eu não encosto muito na minha marcação a cera, então a base superior eu tenho que fazer a lapidação com a pinça. Let's forget about a curfew, 'cause all that is stuck in my head. It's me and you, pulse speed and my heart is racing, but I'm not sure I wanna face it, 'cause it only does this with you. Our bodies meet, I can feel the tension, move us into the next dimension. Perceba como eu faço o arrasto da pinça, né, para fazer a retirada desses pelos da minha cliente, para não correr o risco de beliscar a pele da cliente. Eu faço essa técnica do arrasto mesmo da pinça, sem fazer o levantamento da pinça na pele da cliente. Olha só, bem de pertinho, como você consegue ver esse detalhe. Esticando a pele, fazendo o tripézinho de sustentação. A base inferior da sobrancelha sempre você faz com cuidado, porque é aqui que você vai definir, você vai lapidar essa sobrancelha. E é na lapidação, né, nessa definição, que você dá esse trabalho mais refinado mesmo para um design de sobrancelhas. Que se você não faz essa lapidação, né, de uma forma mais técnica mesmo, você não consegue dar essa definição, né, para as sobrancelhas. Você consegue perceber a grande diferença de o antes e depois desse design de sobrancelhas, como a gente conseguiu suavizar ele.